Mas eu acho que tem uma questão inexorável. Nós vimos, por exemplo, quando aconteceu o acidente, não vou dizer acidente, porque não é acidente, eu não julgo que tenha sido, mas, enfim, o fato que aconteceu com a Vale em Brumadinho. Então, Maria Silvia, obrigada pela sua participação aqui no portal Integridade ESG. E eu gostaria de começar pedindo que você, dessa conversa, né, que você fizesse uma análise da evolução mesmo do comprometimento das empresas em relação à agenda de sustentabilidade, que era antes, né, e agora essa agenda ESG, que para mim as duas coisas são mais ou menos a mesma coisa, mas você pode dizer se acha que sim ou que não. E também, à luz da sua experiência, você foi presidente da CSN lá há 20 anos, e naquela época é uma empresa de grande impacto ambiental, na comunidade, com empregados, porque tem um número grande, né, ainda naquela época, não sei se tinha mais, mas enfim, era grande o número de empregados, e aí, já naquela época havia algumas ações importantes, né, nessa direção desses aspectos, né, para tratar esses aspectos. E eu queria saber o seguinte, hoje isso seria suficiente, aquilo que foi feito lá atrás, na sua própria gestão? Como é que seria hoje? E não estou falando só de CSN, estou falando de empresas de grande impacto, como CSN, petroleiras, mineradoras, essas que a gente acha que nunca vão... Mas um passo de cada vez. Que a gente... Tá bom. Olha, eu primeiro acho que você tem razão, que tudo isso as raízes estão sendo plantadas há muito tempo. A gente se lembra nós já, embora sejamos muito jovens, né, a gente se lembra bem da Eco 92, que foi aquele grande evento climático que aconteceu no Rio de Janeiro. Eu acho que foi um ponto, assim, um trigger point importante nessa agenda climática, que era muito centrada na questão do clima, né, poluição e aspectos mais hard, eu diria assim, dessa agenda que você está chamando de sustentabilidade, que é um termo que eu acho que até muito pouco tempo atrás as pessoas sequer conseguiam entender corretamente o que significava. Eu conheço alguns principalmente um dos fundadores desse termo, que é o Israel Klabin, aqui no Brasil, né, que é a sua Fundação Brasileira de Desenvolvimento Sustentável. Ele mesmo conta que todo mundo falava isso, mas nem tinha muito bem a ideia do que significava ao longo do tempo. Eu acho que hoje está claro, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente está falando em que as gerações futuras, né, possam usufruir dos recursos naturais, do que nós temos no nosso planeta, da mesma forma que nós. Quer dizer, legar para os nossos descendentes um planeta em que as coisas continuem estáveis, se possível melhores, mas definitivamente não que a gente não deixe essa situação geral, e eu vou falar um pouco do que eu entendo pelo geral, se deteriorar. Então, quando você faz essa referência lá na CSN, que a gente junta, né, foi para lá logo depois da privatização e tivemos essa agenda importante, que era uma agenda principalmente, Marisa, antipoluição. Quando a companhia foi privatizada como empresa estatal, ela era uma poluidora ambiental. Eu me lembro do impacto que me causou naquela época, quando eu fui para lá. Minhas sobrinhas eram pequenas, o colégio que elas estudavam, né, num dos livros de geografia, dizia era o Monstro do Paraíba, era o nome que a CSN tinha. Aquilo me chocou muito, porque a visão das pessoas é que a CSN era a grande poluidora da bacia do Paraíba do Sul. Fato que depois, através de um projeto que nós na CSN encomendamos, a Fundação Brasileira de Desenvolvimento Sustentável, que foi uma identificação de todas as fontes poluidoras do Rio Paraíba, da bacia do Paraíba do Sul, nós detectamos com esse estudo que, na verdade, a CSN era uma fonte de poluição importante com a questão industrial, mas que o lixo e esgoto dos municípios que circundavam Paraíba do Sul, em conjunto, eram mais relevantes que a poluição da própria CSN. Esse, para mim, foi um primeiro assim, contato muito forte com a questão do saneamento. E anos depois eu fui retomar na presidência do BNDES, que hoje estamos vendo aí fortemente o setor privado entrando e acabando com essa chaga, que é uma questão assim, ESG na veia, né? Saneamento realmente é uma das questões mais relevantes, é um princípio básico. Então, na época, o que cabia à CSN era principalmente a questão da poluição industrial. Eu me lembro, primeiros meses e até anos, que eu ia à Volta Redonda toda semana, sede da companhia era no Rio, que eu voltava para o Rio e quando eu tomava banho saía poeira negra no meu nariz, sabe? A gente via lá em Volta Redonda, né, todos os toldos enegrecidos, era realmente uma paisagem muito cinzenta.
E nós fizemos um acordo de ajustamento de conduta aqui com o Estado do Rio e fizemos um programa muito ambicioso de despoluição, de instalação de equipamentos, enfim, por exemplo, fazer um circuito fechado de utilização de água, de aproveitar os gases da geração, da produção de aço, para ter uma termoelétrica, geração pelos próprios gases, né, os resíduos da produção de aço. Então, foi um programa abrangente, um programa importante, que foi muito eficaz, mas que também é interessante que, num certo momento, nós nos demos conta que só o investimento não seria suficiente. Por quê? Porque percebemos que havia uma questão de conduta, de cultura. Os funcionários continuavam tendo hábitos, por exemplo, de derramar resíduos industriais, eventualmente, no rio, e ter outras práticas que anulavam, em alguma medida, os equipamentos que a gente tinha instalado. Então, entendemos a importância da educação, do processo cultural, da mudança de cultura. Isso foi realmente uma coisa muito pioneira, muito emblemática, teve uma visibilidade muito grande, né? A CSN é a maior siderúrgica da América Latina, tinha sido privatizada há pouco tempo. Então, muito focada na questão ambiental. Fora ambiental, é que esse aspecto ambiental parece ser o mais avançado no mundo, que não sei se é porque a questão ambiental climática atinge todo mundo ao mesmo tempo, então parece que os investidores estão mais em cima e que também o comprometimento das empresas hoje parece que é maior nesse aspecto além do compliance, né? Enfim. Não necessariamente eu concordo, não. Tá. Então tá. Olha, eu acho que há uma assimetria em relação ao estágio em que os países e as empresas se encontram em relação a essa agenda ESG. Mas o que eu vejo de diferente, Marisa? Muito diferente. Assim, quando essa agenda começou, e a gente teve alguns impulsionadores importantes, um deles foi um empresário que nós duas admiramos, que é o Fábio Barbosa, que quando estava lá no Banco Real, ele criou o primeiro departamento de crédito de um banco que tinha como um dos aspectos o impacto ambiental para risco de crédito. Então, investimentos que trouxessem poluição, por exemplo, teriam um risco de crédito maior. Isso foi uma coisa muito pioneira. Ele mesmo disse que ele era visto como um maluco na época. Ele seria uma pessoa bacana de você conversar, porque ele tem toda essa interessante. Começou pelo sistema financeiro. Então, essa questão ambiental, depois eu vou falar sobre diversidade, os outros aspectos aí, governança, né, que você mencionou, compliance, elas eram assim um departamento de uma instituição, tá? Então, o departamento de sustentabilidade, o departamento de meio ambiente, nós vimos isso nas empresas que a gente estava juntas, né? O que mudou, tá? E mudou como conceito, não que necessariamente isso já esteja presente na maioria das empresas. Mas a questão ESG, que é uma questão eu diria, de comprometimento amplo, uma agenda que envolve múltiplos aspectos, ela deixa de ser um departamento para ser parte da cultura. É como se você pudesse, no passado, dizer tem um departamento de ética, que fica zelando pela ética das instituições, e você descobre ou passa a entender que ética é um pilar. Então, na minha visão, ESG é um pilar. E eu acho que cada vez mais as empresas estão entendendo isso. E como uma pessoa que está dentro de empresas no Brasil, fora do Brasil, numa posição estratégica, né, de conselho, de fato, esse comprometimento aumentou, aí comparando com aquela coisa que a gente começou a falar lá atrás, por exemplo, daquela estágio CSN, entre aspas, e outras empresas lá de trás, qual seria a proporção? Marisa, eu acho que o que aumentou, e aí que eu queria pontuar, todo mundo fica preocupado assim, se a empresa vai fazer, se a empresa não vai fazer. Olha, como em tudo, há muito discurso, tem o chamado greenwashing, que as pessoas falam, né? Que indicadores bonitos, falar difícil, ficar botando um monte de nome. Mas eu acho que tem duas coisas que realmente importam. Uma é que o financiamento, o crédito para as empresas que não são vistos como aderentes a essa agenda, seja no médio ou longo prazo, não é uma coisa que vai acontecer em um dia, porque você tem passos necessários. Estamos vendo agora na guerra da Ucrânia o que está acontecendo com a questão do óleo e gás. E tem um mundo virado de cabeça para baixo, né? Virado de cabeça para baixo, que por um lado torna a transição energética mais urgente, mas que por outro atrasa ela um pouco, porque a questão o custo é mais alto. Energia,
Então, você tem fatores que se movem em diversas direções. Mas eu acho que tem uma questão inexorável. Nós vimos, por exemplo, quando aconteceu o acidente, não vou dizer acidente, porque não é acidente, eu não julgo que tenha sido, mas, enfim, o fato que aconteceu com a Vale em Brumadinho. Esse fato que aconteceu ali, essa tragédia, né, morreram quase 300 pessoas, teve um enorme impacto social e ambiental e de imagem para a companhia. Diversos fundos de investimento anunciaram o desinvestimento das ações da Vale, que não poderiam continuar investindo em ações ou fornecendo crédito. Então, hoje, há um impacto concreto. Se você não tem essa agenda clara e se você não tem um programa para chegar lá. E já começam a acontecer também incentivos de outra forma, que é redução de taxas de juros, do custo do crédito, se você consegue comprovar determinados passos que você se compromete a priori em fazer. Então, ou você pode encarecer seu crédito se não fizer, você pode baratear o seu crédito, você pode eventualmente ficar fora do mercado de ações, porque os grandes fundos de investimento, que são fundos de longo prazo em geral, e que tem por trás, por exemplo, vou dar um exemplo, grandes fundos canadenses, que são fundos de pensão de longo prazo, eles têm esses princípios nas suas políticas de investimento. Então, isso é uma coisa concreta, tá? Uma coisa que mudou, que não era assim. E o outro aspecto que eu acho que não mudará e que veio para ficar são as gerações novas. Para as novas gerações, é inaceitável trabalhar em... E eu digo aí, qualquer um acima de 15 anos de idade, trabalhar em empresas que pagam salários diferentes para homens e mulheres, que veem de formas diferentes as pessoas de acordo com a sua orientação sexual, que tem impacto em meio ambiente, que tem crueldade com animais, seja que aspecto for, que não sejam éticos. Então, eu acho que essas mudanças, no meu modo de ver, vieram para ficar, não porque as empresas entenderam que era bonito, que é bacana. Muitas até entenderam, mas não necessariamente por isso, é que elas eram pressionadas a isso pelos seus fornecedores, pelos seus clientes, pelos seus financiadores, entendeu? É por isso que eu acredito que essa agenda ela veio para ficar. Mas deu um longo caminho, né, Maria Silvia? Porque hoje, assim, dá para falar que tem uma empresa ESG, existe uma empresa que já é, ou sempre as empresas vão ser parcialmente, e especialmente essas que, de grande impacto, as empresas maiores, que têm mais empregados, mais impacto nas comunidades, ou são, como a gente falou, de alguns setores que têm mais impacto ambiental. Marisa, eu acho que principalmente nessas empresas que têm o maior impacto ambiental, talvez até esteja acontecendo mais rápido, porque elas são mais cobradas, elas têm mais visibilidade. Há uma mudança de conceito, uma preocupação muito grande, eu vejo, é um setor que eu ainda estou próximo. Claro que tem muita coisa para ser feita, a gente não muda as coisas de um dia para o outro, mas vou mencionar de novo isso que aconteceu com a Vale. Isso teve um impacto na indústria de mineração e siderúrgica mundial, uma rediscussão de como você deposita os rejeitos, de como se fazem essas pilhas de rejeito, se pode usar água, não pode usar água, a migração de tecnologias. Então, enfim, as coisas estão acontecendo por quê? Porque não se aceita mais isso. Não se consegue mais conviver com isso. Então, no meu modo de ver, há diferentes estágios, tá? Em diferentes países, em diferentes tipos de indústria. Mas nós temos também, vou citar um caso no Brasil, de empresas que já nasceram sob essa égide. A Natura é uma dessas empresas. É uma empresa que busca nos seus fornecedores, nas suas matérias-primas, impactar positivamente a questão da diversidade, né? Não só ambiental, mas a diversidade também de gênero, enfim. Então, é um pouco nessa linha que eu penso. A gente não muda... E você falou, desculpa, só para complementar, você falou, vai levar um longo tempo, mas olha, o mundo está mudando toda hora. Nós tivemos uma pandemia que acelerou muito a discussão de gênero, a flexibilidade do mercado de trabalho, como é que vem em benefício das mulheres, poderem ter mais flexibilidade, poderem ficar mais tempo em casa. Todo mundo viu que todo mundo tem filho, todo mundo cuida dos filhos em casa. Então, como é que você distribui essa agenda entre o casal? As coisas, nós temos tido trigger points aí, eu mencionei a questão da Vale, e o impacto nessa indústria de mineração e siderurgia, a pandemia que teve um impacto na vida das pessoas, né? As questões éticas que têm sido levantadas ao longo do tempo. Então, governança, impacto social, impacto ambiental, essas coisas todas são parte de um mesmo conjunto, né? Que é um padrão de comportamento que se espera
de empresas que eu entendo que só serão sustentáveis no sentido de serem perenes, de continuarem no business, se aderirem a esses princípios. A gente não muda a natureza de alguns negócios, por exemplo, da indústria do petróleo, mas você muda o comportamento, faz o melhor possível, né, dentro dessa natureza, né? Exatamente, exatamente. E entendendo que existe uma transição, que há uma transição, mas há que ter programas que tenham aderência à realidade. Porque também discurso falso, fake, greenwashing, são ações de curto prazo. O Não se greenwashing sustentam. hoje ainda é maior do que a realidade, do que é o real? É difícil mensurar isso, né? Eu acho que A tem, sua assim, percepção. tem uma indústria muito grande em torno disso, né? Certificações, relatórios, coisas bonitas para se ver. Então, às vezes fica difícil, até para quem está dentro do mercado como eu, ler esses relatórios, entender essas questões. Mas eu acho que tudo também tem um certo overshooting, as coisas vão se acomodando, mas eu acho que as forças que pressionam, que são os financiadores, os fornecedores, os clientes, essas forças estão presentes e continuarão presentes. E tem um fator interessante, por exemplo, falando de diversidade de gênero, que várias consultorias, e isso para quem, como eu, sou mulher e sempre estive em setores muito masculinos, eu pude ver isso na prática. Na verdade, você é uma pioneira, né? Abriu espaço nesse mundo corporativo masculino há Muito muito masculino. tempo, né, Maria Silva? Começou a Exatamente. abrir espaço para muitas outras pessoas também, né? Sim, e convivi muito com o fato de que, enfim, eu fui sempre muito sozinha nas posições de comando e sempre tive muitos homens junto comigo, por ter esse olhar diferente, né, que é natural, porque eu sou mulher, não sou homem, enfim, que eu tenha buscado, de alguma forma, agregar times de diferentes backgrounds, mistos, idade, forma de personalidade. E hoje está comprovado, e é uma coisa tão simples a gente entender, né? Quando você tem um ambiente diverso, você tem um processo decisório mais rico, que te leva a decisões, em geral, melhores. Decisões mais discutidas, mais pensadas, sobre diferentes ângulos, o que, no médio e longo prazo, leva a maior rentabilidade. Então, há um impacto financeiro de você ter diversidade nas companhias que é muito relevante. Nós pensamos de formas diferentes. Eu estou falando isso, Marisa, está me vindo à mente aquele nosso maravilhoso episódio do concurso de moda para os novos uniformes da CSN. Até hoje, quando alguém fala em diversidade, eu falo, um homem teria feito um concurso de moda, chefiado pela Glorinha Calil, maravilhosa, para escolher novos uniformes. Eu duvido muito. Então, e que foi um grande case de RH, que mudou a autoestima dos funcionários, que criou uma série de ações de políticas de recursos humanos, né, que foi um marco ali na companhia. Isso há 20 anos. E nas empresas que você está hoje, os conselhos as mulheres têm uma participação parecida? O que eu ouço dizer que é no máximo 12% dos assentos são. Então, assim, é uma participação bem pequena ainda, né? Marisa, ainda é uma participação pequena e é irregular, em alguns conselhos mais, outros menos, mas é um processo que está mudando. Eu vejo efetivamente uma discussão relevante do aumento da diversidade, não somente de gênero, mas o aumento de etnia, enfim, de backgrounds, e até questão da idade também, né? Você está em quantos conselhos? Em 4 conselhos. Nesses 4, tem mulheres, todos eles, claro, tem você, mas tem mais alguma além de você? Nos 4 conselhos que eu estou, 2 deles eu sou a única mulher, mas nos outros há 2 e 3 mulheres. E tem diversidade de pessoas negras, por exemplo, no Não, conselho? não. Não. Nem de Não, mas de gênero, de várias. orientação. Não, Só. também não. Não nos conselhos que eu estou, mas há uma preocupação com isso e se debate muito como mudar isso, enfim, que também não se deve mudar no topo, mas deve ser uma política que envolva a companhia, né? Desde que você possa contratar pessoas. Por exemplo, no Banco Goldman Sachs, onde eu trabalhei quase 3 anos, havia política, eu acredito que ainda exista. Quando nós contratávamos jovens, igualdade de condições, quando nós queríamos aumentar o número de mulheres, igualdade de condições, mesmos skills, quer dizer, 2 pessoas que preenchessem os mesmos requisitos
se fosse um homem ou uma mulher, nós dávamos preferência para uma mulher, porque tínhamos um objetivo de tentar ter um número semelhante de ingressos na companhia. Então, acho que tem que atuar nas duas pontas. Não é apenas ter mais mulheres no conselho, que vira também uma coisa, sei lá, mercado de conselho. Não necessariamente, né? Depende da empresa, né? Não, depende da empresa, eu acho bacana e acho relevante ter, mas acho que tem que olhar para outra ponta, é o ingresso na companhia também. Né? Você ter mais mulheres em cargos de gerência, mulheres que possam ser promovidas, mulheres que virem diretoras, estejam no C-level, e formar pessoas para estar depois no conselho. E para grupos diversos, fora de gênero, você acha que precisa ter uma espécie de cota ou talvez uma flexibilização, algum tipo de... Porque às vezes fica difícil incluir, né? Até porque pela meritocracia só. Eu quis dar o exemplo da Goldman por isso. Eu acho que essa é uma política que faz sentido. Em igualdade de condições, você recrutar uma mulher. Porque eu, assim, como mulher, eu não gostaria de estar num lugar porque eu sou mulher. Eu não estaria em um lugar por ser mulher. Eu só iria para qualquer lugar na minha vida se eu julgar que eu vou agregar e que eu tenho competência para fazer aquilo que eu estou, para qual eu estou indo, para a posição que eu estou indo. Né? Então, cota é um termo muito genérico. Eu acho que ter políticas políticas que ajudem a levar pessoas e essas pessoas não para mulheres, que eu acho que já é mais assim... Não, mas para grupos diversos, seja quais forem. Porque, Marisa, isso começa, inclusive, no processo de busca, né? No processo chamado headhunting. Boa parte dos headhunters são homens brancos, classe média, média alta. Acaba que fica todo mundo pescando no mesmo lugar. Então, ao você contratar alguém que vá fazer esse processo de busca, desenhar os perfis corretos, discutir aonde que vão ser procuradas essas pessoas. Então, eu vejo muita movimentação que eu não via há 5, 10 anos atrás. Tá? Eu participo, por exemplo, de um grupo que chama C101, que já participei 2 vezes da reunião final, que é um grupo que faz coaching exclusivamente para mulheres negras, para ajudar que elas possam ter uma carreira em conselho. São mulheres incríveis, várias já estão em conselhos. Eu fiz esse trabalho 2 vezes, muito prazeroso, a convite da Ana Paula Pessoa, que é muito engajada nessas questões, uma pessoa bastante interessante para você conversar sobre essas questões de gênero e etnia. Então, tem muita gente engajada e eu acho que está se dando visibilidade a um público que antes não tinha. Que é uma questão também de você ir para a luz do sol, né? Você não aparecia, você não existia. Hoje, então, você diria que dentro das questões das 3 pernas, né, ESG, ambiental a gente já falou, é uma questão mundial, tem mercado de carbono, tem os investidores patrocinando, o custo de dinheiro pode ser até um pouco menor. Então, com relação a social, eu acho que tem uma dificuldade grande até nas medições, tem alguns pontos que eu não queria saber a sua opinião. E a governança, você acabou de dizer, falou bastante sobre a igualdade, né? Equidade, etc. Você acha que tem algum ponto de governança mais importante que você pudesse destacar? Governança? Dentro de governança, governança, Marisa, eu acho que, principalmente no Brasil, lá no início das privatizações, ainda no governo Collor, né, a governança foi impactada positivamente pelos novos padrões de governança que a gente importou com os investimentos que vieram. E você lembra lá, sei lá, 20, 30 anos atrás, conselhos de administração eram coisas que não existiam. Né? As empresas eram familiares, as grandes empresas eram estatais, já temos algumas, mas muitas foram privatizadas. Então, mesmo empresas que continuam familiares, você vê um esforço e um resultado importante em aprimorar sua governança, tendo conselhos fiscais, comitês de auditoria, conselhos de administração com membros independentes, né? Uma formação profissional dos próprios membros da família, uma mistura entre pessoas que estão na administração, familiares e pessoas de mercado. Acho que muita coisa mudou e mudou positivamente. Compliance. Compliance era um termo que estava muito restrito ao setor financeiro, né? Era uma questão de banco, e mesmo assim restrito, e ninguém sabia muito bem o que isso queria dizer. Compliance. E tivemos a Lava Jato, e vimos como compliance foi importante, a lei das estatais, que foi aprovada na rasteira da Lava Jato, e todo o dano, né?
que aconteceu com a Petrobras, que foi praticamente faliu a companhia, ficou extremamente a empresa mais alavancada de petróleo do mundo. Enfim, acho que avançamos muito, sabe, nesse aspecto de governança nos últimos 20 anos, 20, E 15 dentro anos. de governança, o que seria ainda o ponto mais frágil, na sua opinião? Como eu te Você acha falei, que não tem uma coisa assim, porque depende muito do setor, do país. Eu não sei se você quer falar só do Brasil. não, mas do Brasil, seria ainda questão de compliance ou dentro de governança do setor público ou não? O que você acha? Olha, nós vimos como a governança no setor público, embora muitos gostariam que ela tivesse uma governança mais flexível, a lei das estatais ela tem sido, digamos assim, um guardião importante das questões de governança. Lá estão estabelecidos critérios para nomear pessoas, os comitês que devem existir. Então, na rasteira de questões graves como a da Lava Jato que nós tivemos e todos os seus impactos, nós conseguimos fortalecer a governança do setor público. E a governança do setor privado ela vem sendo fortalecida ao longo dos anos. Então, eu acho que esse é um valor que, de alguma forma, já está entranhado nas companhias, que eu vejo assim todos se preocupando bastante com isso, porque isso também é muito valorizado. Se uma empresa quer ter um financiamento, se uma empresa quer abrir capital, ela terá que ser transparente. E para ser transparente, você tem que ter processos, tem que ter auditoria. É tudo muito encadeado, né? Você vê que o fim do crédito subsidiado também, que levou as empresas ao mercado de capitais, que na verdade criou o mercado de capitais, como tudo isso se tornou importante e relevante. Então, é um emaranhado de situações e de questões que foram ocorrendo, que foram fazendo com que esses aspectos fossem se tornando mais e mais, se não valorizados, mas até mandatórios, né? Para o mercado de capitais, para os financiamentos. Então, a gente só não abordou aqui, assim, não falamos mais sobre a questão social, ponto, né? A base social. O que você acha qual é a dificuldade, assim, para as empresas terem um papel além do gerar lucro, criar emprego, que é importantíssimo, né? Gerar resultados, né? Gerar renda, emprego. Você acha que deve ser, ou que passou a ser o papel? E como é que você resolve isso? Porque tem uma diferença entre um projeto de impacto mesmo, ou alguns projetos mais, enfim, a doação de alguma coisa, sem um planejamento estratégico. Como é que você vê essa questão do social? É métrica, dificuldade de medir? Marisa, olha, eu acho que isso é tão difícil de ter uma régua, sabe, que vai medir todo mundo, porque depende tanto do setor que você está, da indústria que se está. Eu acho que não se aceita mais companhias que agridam, né, a sua cadeia no sentido dos seus. Vou dar um exemplo. Companhias que fazem produtos cosméticos que testam seus produtos com animais. Os jovens não aceitam. Aceitável. Não, é inaceitável, eles não aceitam consumir esses produtos. Não aceitam, simplesmente. Né? Isso é uma questão social, eu diria. Uhum. É que não tem aí uma divisão, uma fronteira muito grande. Essas coisas estão todas relacionadas. Eu citei o caso da Natura. A Natura ela tem um impacto ambiental no sentido de que ela faz um desenvolvimento sustentável da nossa indústria extrativa, né, de produtos que estão aí no meio ambiente, e sua linha de produtos gera empregos que não existiriam, né, se fossem produtos químicos, se fossem, enfim, a própria natureza. Aí você vai falar no setor financeiro, como é que ele poderia estar envolvido. Então, eu vejo empresas que fazem treinamento dos seus funcionários, que têm programas de requalificação profissional, que atuam nas comunidades em que elas estão presentes. Acho que a questão social, eu não consigo ver assim, uma métrica. Depende muito do tipo de companhia que você está. Eu estou falando, estou me lembrando, quando eu fui do conselho da Anglo American, que é um dos maiores empresas de recursos naturais do mundo, está em mais de 60 países, e para mim eu entrei no conselho dessa companhia no ano 2000, e foi uma grande surpresa a primeira reunião, a primeira assembleia ordinária da companhia, que é uma reunião que acontece uma vez por ano, e que, em geral, é uma reunião pro forma na maioria das empresas, e nós fomos treinados nos assuntos que seriam relevantes nessa assembleia, porque viriam os representantes das comunidades que estavam na circunvizinhança das minas no mundo.
Então, nós tivemos grupos indígenas, povos de América Latina, Austrália. Nossa, foi uma coisa tão impressionante para mim, que nunca tinha participado disso, as pessoas presencialmente numa assembleia, questionando o conselho de administração sobre as atividades da companhia, o impacto aqui, o impacto acolá, o que vai ser feito, a remediação. Então, posso ser que eu seja uma pessoa otimista, mas eu acho que tudo caminhou para o sentido correto, sabe? Eu não vejo ninguém assim andando para trás nesses aspectos. Eu acho que a maior questão de uma companhia é realmente ser uma companhia produtiva e que dê lucro, porque se ela não der lucro, ela não vai gerar empregos, ela não vai pagar dividendos, É a ela essência. será sustentável. Então, essa discussão entre lucro e visão social, para mim, isso não existe. E quando ela paga seus tributos, ela paga seus funcionários, ela está gerando poder de compra e ela está pagando seus impostos, enfim, ela tá arrecadando, o governo está arrecadando recursos para fazer as políticas públicas, porque o setor privado não pode substituir as políticas públicas, ele pode ser complementar às políticas públicas. E tem sido, em muitos casos. Eu vejo hoje a carência que existe de pessoas qualificadas em vários setores e vejo empresas já há muitos e muitos e muitos anos fazendo treinamento específico que seus funcionários precisam, porque não há essa qualificação disponível. É o debate do ensino técnico profissionalizante que se coloca sempre, do qual eu sou uma ardorosa defensora. Então, há muito tempo eu vejo as empresas cumprindo esse papel social, que é treinar pessoas para os seus fins específicos, porque não há mão de obra disponível. Então, não tem uma régua. E talvez também, Maria Silvia, como tem muito poder de fogo, impulsionar mesmo até os fazedores de políticas públicas, que é o Congresso, o governo, porque quem puxa a agenda ESG é o mundo empresarial, e aí eu ia entrar no assunto da desigualdade, porque aqui... Antes de entrar na desigualdade, deixa eu falar um termo que é importante, que é uma coisa nova na nossa vida também, que é o advocacy, né? Uhum. O advocacy, que é exatamente tentar influenciar essas políticas públicas, extremamente relevante. E nós temos hoje, vou citar um grupo aqui, falando de diversidade, Mulheres do Brasil. Mulheres do Brasil abraçou várias causas no saneamento, por exemplo. Mulheres do Brasil foi para o Congresso defender o novo marco legal de saneamento. E tem um aspecto importante atualmente, Marisa, com as mídias sociais, é muito difícil você esconder coisas que antigamente seriam possíveis. Então, se você tem algum dano ambiental, se você tem algum impacto na vida das pessoas, isso rapidamente vem a público, isso é intolerável. Então, tudo na vida tem os seus checks and balances, né? Eu acho que hoje é muito mais fácil, é muito mais rápido. E, portanto, as empresas são muito mais atentas. Se você tem comentários danosos nas mídias sociais, você pode estar colocando um negócio a perder. Então, a preocupação em ser e parecer, eu acho que atualmente é muito maior do que eu vi há 20 anos atrás. E aí essa contribuição, assim, acho que no Brasil tem uma questão importantíssima, que é a questão da desigualdade como um todo. Eu não sei se você vê algum papel, como talvez isso possa, por alguma incorporação de todos esses conceitos da boa governança, dos conceitos ESG, ou até mesmo como o advocacy, como você falou, né, para estimular políticas públicas. Como é que a gente... Porque está todo mundo inserido no mesmo contexto, né? Marisa, no meu modo de ver, a principal forma de combater a desigualdade é através da educação. Se nós tivéssemos uma educação pública de qualidade, como nós tínhamos no passado no Brasil, mas que não era abrangente, ela não é. Nós ampliamos o alcance, né, do ensino público, mas a qualidade caiu muito. Tanto é que nós precisamos ter cotas nas universidades, porque alunos que estudam em escolas públicas precisam de cotas para entrar nas universidades. E se as escolas públicas, nas quais eu estudei, por exemplo, tivessem a qualidade suficiente, não haveria necessidade de haver cotas. Então, acho que a maior inclusão que pode existir é através do sistema educacional. E são políticas públicas. Nada vai substituir o Estado nisso. Quem tem esse papel, fazer um sistema tributário que seja de fato progressivo. Nosso sistema tributário é regressivo. A inflação é regressiva. Então, por mais que o setor privado possa contribuir com ações tópicas específicas, está nas mãos do Estado fazer políticas públicas que tenham como objetivo reduzir a desigualdade. Então, a gente tem que ter também uma governança melhor no Estado e dentro
dentro das instituições do setor público e, enfim, na política. Políticas públicas bem definidas. Nossas políticas públicas no Brasil são muito pobres, elas são mal definidas no sentido de que não são avaliadas na sua eficácia, não são revistas, elas começam e continuam por décadas sem avaliação nenhuma, em vez de sofrerem aperfeiçoamentos ou serem aperfeiçoadas, são jogadas fora e outras são feitas. Então, nós tivemos retrocesso. Eu acho que a educação é um caso muito claro. Nós temos tido retrocessos importantes na política educacional. Então, a avaliação da eficácia dessas políticas é extremamente relevante. Saúde e educação são conceitos básicos para a inclusão. O saneamento é, no meu modo de ver, a questão mais óbvia do ponto de vista de saúde pública. Tem um impacto enorme em produtividade, absenteísmo na escola, absenteísmo no trabalho, gastos em saúde pública que são totalmente evitáveis. Isso, finalmente, nosso país está vendo isso, né? Essa página se virar e as coisas mudarem. Como? Por intermédio de uma regulação eficaz, de um marco legal de um saneamento que está permitindo que isso aconteça. Então, o papel do Estado, seja como regulador, seja como indutor, ou seja como aquele que faz a política pública, ele é fundamental. Nada pode substituir o Estado. Maria Silvia, então, só voltando para o ponto inicial, aí a gente não falou de regulação. Você acha que falta de regulação? Só para a gente fechar, e aí você fazer uma mensagem Mas final. em algum aspecto específico, regulação em geral? Regulação em geral, por exemplo, em alguns países já tem obrigatoriedade de você comunicar algumas pegadas de carbono, por exemplo, algumas coisas relacionadas a ambiente. Você acha que é regulação que resolve nesse caso? Depende. Eu também não dá para ser genérico nesse assunto. Vou te dar um exemplo de desregulamentação, foi extremamente positiva e é um mecanismo imenso de inclusão social. Setor financeiro, Banco Central, desregulamentação. As fintechs surgiram da desregulamentação, o PIX surgiu da desregulamentação, o Open Banking. Então, você vê a coisa maravilhosa que é, atualmente, uma pessoa poder ter o seu negócio com um PIX, um WhatsApp e um Instagram. Isso é inclusão social. O maior processo de inclusão social que já teve no Brasil foi a privatização das telecomunicações, que possibilitou todo brasileiro ter um telefone celular que virou sua ferramenta de trabalho. Então, às vezes sim, às vezes não. Às vezes, regulação, quando necessário, ela deve ser bem feita e cabe ao Estado supervisionar e ter agências regulatórias profissionais que deem segurança a quem está fazendo investimentos e dê segurança também aos usuários desses investimentos que vão acontecer no setor privado. Olha, eu acho que em algumas áreas a gente não tem uma regulação tão sólida como deveria. Vamos à discussão do mercado de carbono. A gente tem discutido que há necessidade de haver uma legislação para que possa surgir um mercado de crédito de carbono que de fato funcione. Então, foi feito agora recentemente um decreto, que eu não li, mas eu li algumas repercussões, que aparentemente é um decreto muito genérico e se discute se deveria ser por decreto, se não deveria haver uma lei, porque um decreto ele é mais fácil de ser alterado e não dá uma segurança jurídica suficiente. Então, em alguns setores, sim, há necessidade de ter uma regulação sólida, o saneamento é um deles, porque é um investimento de 30 anos, ele tem um longo tempo de retorno. Então, investimentos em infraestrutura em geral precisam ser bem regulados. Ferrovias, portos, aeroportos, saneamento, energia elétrica, que são investimentos de longo prazo de maturação. Então, tem que ser cercados de agências reguladoras fortes, profissionais, boas regulamentações legais e infralegais. Mas outros setores, como eu estou te falando, o setor financeiro, nós conseguimos aumentar a competitividade, né? Aumentar a oferta de opções e, de repente, pessoas que nunca tiveram uma conta na vida estão inseridas no mundo financeiro, muitas vezes sem continuar tendo uma conta, mas, na maioria, abrindo uma conta digital, sem nunca ter ido a uma agência bancária. E uma pequena revolução, uma média revolução já está acontecendo nesse setor. Maria Silvia, então... Relação do Estado. A conversa está ótima, mas eu queria saber se você gostaria de fazer algum comentário final, porque o nosso tempo aqui está terminando. Olha, Marisa, acho que me dá muito prazer discutir esses temas e sempre me dá a oportunidade de refletir, né? Eu tenho já uma longa trajetória corporativa no setor público, no setor privado,
E, às vezes, quando eu fico assim meio desanimada e meio preocupada demais com as coisas, é bom fazer esse retrospecto e ver como a gente andou, né? Como a gente avançou. Sempre a gente podia avançar mais rápido e podia estar mais bem estruturado, porque o Brasil tem uma potencialidade tão imensa, por exemplo, na questão ambiental, né? Que nós podemos ser líderes e podemos ser exemplos. Mas, no setor financeiro, que eu acabei de mencionar, você ter, como nós tivemos tão rapidamente uma aderência a um mecanismo de pagamento digital que está fazendo uma revolução no país. Eu fui há pouco para o Amazonas, lá para o Rio Negro, e todo mundo usando Pix. Isso eu fico emocionada. Isso é maravilhoso, isso é inclusão. Sabe? Não é apenas um meio de pagamento, isso é uma inclusão. Possibilita as pessoas fazerem coisas que não seriam viáveis há 2, 3, 4 anos atrás. Então, isso me dá muito prazer. Eu acho que essa agenda é inexorável. Se vai levar 10 anos, 15 anos, 5 anos, a gente está vendo aí que vem coisas, guerra na Ucrânia, pandemia, as coisas acontecem, não estão no nosso controle, mas não importa a oscilação, é importante a tendência. E a tendência é que a gente tenha um mundo que, de fato, esses valores sejam valores entranhados nas pessoas, nas companhias, e não um departamento de sustentabilidade, um departamento de diversidade. A questão da diversidade é tratada nos recursos humanos. Não. Isso é uma cultura, isso é um valor, isso é um pilar, isso é uma atitude. Outro dia eu estava numa reunião com as pessoas de um conselho que eu estou, com uma outra empresa, e o presidente dessa empresa estava com um crachá com as cores LGBT, o arco-íris, né, no seu crachá, e era por causa disso. Então, olha que bacana, você não esperaria nunca um CEO de uma empresa hard, há 5 anos atrás, está dando um exemplo de estar com o seu crachá pendurado na sua fitinha de arco-íris e dizendo, é isso mesmo, eu quero que esse valor seja importante na minha companhia. Isso me deixa muito confiante. Que a O gente mundo vai começou a melhorar. mudar mais rápido, né? Para É isso melhor aí. em alguns aspectos, né? É isso aí. Que bom, Maria Silvia. Então, você quer dizer mais alguma coisa? Não, acho que é isso. Parabéns por estar tratando desse assunto. Gostei muito do bate-papo. Então, tá bom. Obrigada. Nada, beijão. Tchau. Tchau.